Imagina o lugar mais feliz, movimentado e vigiado do mundo. Uma explosão absoluta de estímulos, tipo cores vibrantes para todo lado, música alta tocando em loop e multidões se esbarrando sobre o sol o dia inteiro. É o caos perfeito, né? Exato, caos perfeito. Mas agora, imagina que as luzes se apagam, os portões se fecham e no meio da madrugada, as próprias câmeras de segurança desse lugar capturam algo que a equipe de monitoramento jura ser física e logicamente impossível. Nossa, só de imaginar já dá um arrepio. Pois é. Hoje, a nossa imersão mergulha exatamente nesse cenário. Vamos investigar um dos mistérios mais persistentes da internet dos anos 2000. É uma fotografia viral capturada na calada da noite no Parque Disneyland, que até hoje divide muitas opiniões. É um caso fenomenal para a gente analisar. Trata-se de uma única imagem, bastante granulada, mas que carrega um peso cultural gigantesco. E sabe, o que torna essa história tão intrigante não é apenas a figura anômala registrada na tela. Tem todo um contexto, né? Com certeza, tem todo o ecossistema ao redor dela. Temos a reação perplexa de funcionários que conhecem cada centímetro do local e um embate fascinante entre aquelas teorias mais assustadoras e a dura realidade da tecnologia da época. E o que nós queremos desvendar hoje não é apenas se fantasmas existem, mas como essa foto específica nos obriga a colocar frente a frente uma lenda urbana bem sombria e a ciência fria da tecnologia ótica. É uma colisão de mundos. É isso mesmo. Queremos entender os detalhes dessa imagem, explorar uma prática incrivelmente chocante e real que acontece no parque, e analisar por que a mente humana simplesmente se recusa a abandonar mistérios como esse. Beleza, vamos desvendar isso. Vamos lá. O cenário do caso ocorreu em meados dos anos 2000. O parque está totalmente trancado, vazio, e uma câmera de circuito interno capta uma figura caminhando por uma área restrita. Mas assim, as características são muito perturbadoras. São mesmo. A silhueta tem umas proporções completamente incomuns. Sim, e parece semi-transparente, sabe? Como se estivesse parcialmente desaparecendo no ar. E, para mim, o próprio parque vazio à noite já é a definição perfeita de um espaço liminar. Um espaço liminar é um conceito muito apropriado para essa situação. Tipo o corredor de uma escola secundária de madrugada ou um shopping center abandonado. Lugares que não deveriam estar vazios. Exatamente. São lugares construídos para o caos, para a alegria, para o movimento contínuo. Quando eles estão em silêncio absoluto, causam um calafrio natural na espinha, porque a arquitetura perde o propósito, né? Perde a alma, de certa forma. Pois é. E o que me intriga muito é o conflito de informações. A gente tem funcionários treinados afirmando categoricamente que absolutamente ninguém poderia estar naquela parte do parque naquele horário. Ninguém mesmo. Então, como o cérebro humano lida com o pânico de segurar dois fatos opostos ao mesmo tempo? Quer dizer, saber que o lugar está impenetrável, mas ver uma figura humanoide caminhando ali na tela. Esse conflito é o que define a dissonância cognitiva e, assim, é um motor principal desse mistério todo. A dissonância cognitiva não é apenas uma surpresinha, sabe? É um desconforto mental profundo. Uma pane no sistema. Exato, uma pane. O cérebro humano opera como uma máquina implacável de reconhecimento de padrões. Ele precisa desesperadamente que o mundo faça sentido. Então, o fato A é a regra imutável, tipo, o parque tá fechado, trancado e vazio. E o fato B é a evidência visual. Tem uma silhueta ali. Perfeito. Quando essas duas realidades colidem, o cérebro entra em um estado de alerta máximo, tentando reconciliar o irreconciliável. A mente não consegue processar o erro sem criar uma terceira explicação, né? Precisamente. E os detalhes visuais específicos, as proporções incomuns e a semitransparência, eles são fundamentais para essa pane. Porque pensa bem, se a câmera mostrasse uma pessoa nítida, sólida, vestindo uma jaqueta comum, a dissonância cognitiva seria resolvida em 2 segundos. A conclusão seria imediata. É uma falha na segurança, alguém pulou o muro. Mas a qualidade anômala da imagem bloqueia essa saída racional. A anomalia visual, combinada com a garantia da equipe de segurança de que a presença humana ali era impossível, acaba varrendo as explicações mais mundanas para debaixo do tapete.
Caramba! E na ausência de uma resposta lógica e fácil, a mente vai procurar soluções em lugares muito mais sombrios. Com certeza. O cérebro prefere o sobrenatural à falta de sentido. O que nos leva ao aspecto mais macabro dessa investigação de hoje. Porque para preencher esse vazio lógico deixado por essa figura desaparecendo, as pessoas não foram procurar respostas em manuais de tecnologia ou câmera, sabe? Não foram mesmo. Elas foram buscar na história não oficial do local. Muitos visitantes e até mesmo funcionários de longa data passaram a defender uma explicação puramente sobrenatural. A ideia de que a área é assombrada. E a peça central que sustenta essa crença é chocante. É muito chocante. É uma prática real e estritamente proibida de espalhar cinzas humanas pelo parque. As cinzas de entes queridos, deixadas nos jardins, nas atrações. O que é fascinante aqui é como uma lenda urbana raramente nasce do nada. Para que uma narrativa sobrenatural ganhe tração e sobreviva por décadas, ela quase sempre precisa de uma âncora na realidade, sabe? Um fundo de verdade. Isso, um fato palpável, por mais bizarro que seja, que dê substância para o mito. E neste caso, a prática de espalhar restos mortais é essa âncora perfeita. Embora seja uma violação gravíssima das regras, é um fato documentado que isso ocorreu diversas vezes ao longo da história do parque. Mas a gente tem que pensar na logística e no peso emocional disso, provavelmente. Não é algo simples de se fazer, né? Nossa, não. É uma operação arriscada. Sim. Alguém em luto profundo precisa contrabanear essas cinzas, despistar toda a segurança, entrar em um carrinho de montanha-russa ou caminhar por um jardim temático e secretamente despejar os restos mortais de quem amava ali. O impulso emocional deve ser avassalador. Muito. A vontade de querer eternizar uma pessoa no lugar considerado mais feliz da Terra fala muito alto. É um testemunho poderoso do comportamento humano diante da perda, né? Para uma família em luto, o ato de fundir a memória de alguém a um espaço puramente associado à alegria infantil faz todo sentido no nível emocional. Traz um conforto. Sim, traz conforto. Mas quando analisamos o impacto disso na lenda urbana, a dinâmica muda completamente. Saber que restos mortais reais repousam clandestinamente no terreno, isso transforma o ambiente. Deixa de ser só um parque. Exato. O local deixa de ser apenas um parque de diversões e passa a ser, tecnicamente e secretamente, um cemitério não oficial. Isso fornece um terreno incrivelmente fértil para as narrativas de assombrações ganharem credibilidade. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante. Existe um perigo enorme nisso, não existe? Como assim? Quer dizer, se as equipes de segurança, o pessoal da limpeza e os fãs mais assíduos conhecem esse tabu das cinzas, isso não cria um viés de confirmação gigantesco? Ah, entendi o seu ponto. Com certeza absoluta. Tipo, quando se sabe que literalmente existem restos humanos nos canteiros, a pessoa que trabalha no turno da madrugada já não passa a olhar para os monitores esperando ver alguma coisa estranha. Sem dúvida alguma. O viés de confirmação funciona exatamente como uma lente de distorção na nossa percepção da realidade. Quando alguém possui uma crença prévia ou detém um conhecimento um pouco mais perturbador como esse das cinzas, o cérebro já fica condicionado. sim, o cérebro passa a buscar ativamente por evidências que validem essa crença e ele simplesmente ignora qualquer lógica em contrário. Funciona como um filtro para ambiguidade. Qualquer sombra mais esquisita no monitor já ganha uma aura do além. Exato. Se um segurança que conhece o histórico de cinzas espalhadas observa uma mancha estranha na tela de monitoramento, a ponte neural para o sobrenatural é construída instantaneamente. O terreno mental, já estava preparado para o medo. A semente já estava lá. Isso, a imagem não precisa ser de fato um fantasma. Ela só precisa ser ambígua o suficiente para que o cérebro preencha aquela silhueta semi-transparente com o contexto macabro que já existe no inconsciente coletivo do parque. Mas bom, vamos pausar aqui e colocar um pouco de ceticismo na mesa, para balancear. Vamos lá. Dizer que o cérebro preencheu as lacunas com fantasmas por causa do viés de confirmação é fascinante, claro, mas não responde o que realmente estava ali, na frente da lente. E toda investigação séria precisa olhar para a ciência, para as explicações técnicas. Com certeza, a gente não pode esquecer da tecnologia envolvida. Pois é.
Existem 3 explicações puramente físicas e técnicas que frequentemente surgem para tentar desmistificar essa figura. A primeira é distorção da própria câmera. A segunda, um reflexo de luz. E a terceira, a possibilidade de ser alguém passando rápido demais. Explicações bem plausíveis. Mas a questão é, se era apenas um funcionário correndo, como a equipe de segurança que passa a vida inteira olhando para esses monitores não reconheceu isso na hora? Como que profissionais tão treinados são enganados por um defeito de imagem a ponto de declararem que a presença humana ali era impossível? Olha, essa é uma excelente provocação. E a resposta, ela reside na mecânica implacável das tecnologias de vigilância mais antigas. Se conectarmos isso ao quadro geral do circuito interno dos anos 2000, a gente entende por que até mesmo especialistas em segurança foram ludibriados. Porque não era a tecnologia que a gente tem hoje, né? Não, de jeito nenhum. Não estamos falando de equipamentos modernos que capturam dezenas de quadros super nítidos por segundo em qualquer condição de luz. Estávamos lidando com câmeras que, para conseguir, digamos, enxergar no escuro, precisavam comprometer outras funções. E é aí que entra a matemática visual. Para a galera que está ouvindo e que talvez não esteja familiarizada com a tecnologia daquela época, façam um exercício mental. Peguem um celular bem antigo, daqueles primeiros que tiravam foto. Aqueles bem básicos mesmo. Isso. Aí vocês vão para uma rua escura e tentam fotografar um carro passando a 100 km por hora. O resultado nunca jamais será um carro nítido. Vai ser só um borrão. Exato. Será um borrão esticado pela tela. Um rastro que parece fantasmagórico justamente porque o sensor capturou o fundo escuro e o objeto em movimento simultaneamente. A analogia é perfeita e descreve exatamente o fenômeno do shadow drag, ou o famoso arrasto de obturador. Câmeras de segurança antigas, operando na madrugada, reduziam drasticamente a taxa de quadros e mantinham o obturador aberto por muito mais tempo. Para absorver luz, né? Isso, para absorver qualquer partícula de luz disponível no ambiente escuro. Então, quando algo se move muito rápido na frente dessa lente, digamos, um funcionário atrasado correndo furtivamente por uma área restrita para não tomar uma advertência. Ele não é registrado como uma pessoa sólida. Caramba! O movimento dele literalmente se espalha através de múltiplos quadros sobrepostos no vídeo. E é isso que gera a ilusão de transparência? Exatamente. A câmera mescla a luz refletida pelo plano de fundo fixo com a luz daquele corpo em movimento. O resultado é uma figura que deixa o fundo visível através de si mesma. Nossa, faz todo sentido. E tem mais, viu? O arrasto distorce completamente o formato do corpo, o que explica as tais proporções incomuns mencionadas na história. A pessoa não parece humana simplesmente porque a câmera não conseguiu congelar a forma humana. É um erro de leitura da máquina. Sim, e além disso, as caixas de acrílico que protegiam essas câmeras de segurança muitas vezes causavam refrações internas. Então o farol de um carro a 1 quilômetro de distância poderia rebater no vidro da lente e criar uma anomalia em movimento no monitor, algo que nem tem massa física. Ou seja, a equipe de segurança não foi incompetente. Eles não viram uma pessoa porque a câmera falhou em desenhar uma pessoa. Perfeito! Eles viram um fantasma digital, criado por artefatos de compressão, baixa taxa de quadros e pouca luz. A explicação que exige menos saltos lógicos de que é apenas a tecnologia lutando para processar um borrão em movimento ou um reflexo no vidro resolve perfeitamente a transparência sem precisar reescrever as leis da física. É o princípio da parcimônia. A explicação mais simples, que não exige elementos sobrenaturais mirabolantes, geralmente é a correta. A tecnologia não registrou um evento de outro mundo. Ela apenas registrou um evento banal de maneira extremamente deficiente. Mas olha, isso me leva a um conflito muito particular dessa história toda. Se a física ótica explica a transparência de maneira tão impecável, e se o arrasto do obturador justifica as proporções bizarras, então por que essa foto continua viva? É uma ótima pergunta. Por quê? Mesmo com todas as respostas técnicas escancaradas, essa imagem continua sendo absurdamente compartilhada. Ela sobrevive em fóruns, em vídeos, como o ápice do mistério em parques temáticos. Então, o que tudo isso significa? Por que a lógica e a ciência não conseguiram enterrar esse mistério de uma vez por todas?
ela é clinicamente fria e emocionalmente insatisfatória, sabe? A resistência dessa fotografia em desaparecer nos diz muito mais sobre a sociologia e sobre a mente coletiva da internet do que sobre anomalias num vídeo de segurança. A gente gosta de uma boa história, no fim das contas. A verdade é que os ecossistemas digitais prosperam na ambiguidade. Uma imagem perfeitamente nítida de um funcionário arrumando um cabo às 3 da manhã resolve o problema, mas não gera debate, não engaja a galera e morre rapidamente no esquecimento. Ninguém compartilha certezas absolutas e chatas, né? A força viral dessa foto parece estar na medida exata do defeito. Ela é assustadora o suficiente para engatilhar uma resposta de medo nas pessoas, mas borrada o suficiente para impedir qualquer veredito inquestionável. Exato. É o que a gente poderia chamar de uma zona de ouro da baixa resolução. E essa ambiguidade funciona como uma tela em branco projetiva. Ela permite que qualquer observador escolha a narrativa que melhor se alinha com a sua própria visão de mundo. Cada um vê o que quer ver. Isso. Quem tem um pensamento puramente analítico vai olhar para a imagem e enxergar a taxa de quadros baixa e a distorção da lente. Já quem tem uma inclinação para o misterioso e conhece a lenda das cinzas, vai olhar para a mesma tela e ver a prova irrefutável do sobrenatural. Vira um teste de Rorschach digital. Basta olhar para o borrão escuro e enxergar o que já estava pré-configurado na própria cabeça. Exatamente isso. E o depoimento dos seguranças, de que a área estava vazia, acaba sendo apenas o ingrediente final para a receita do mistério perfeito, validando de vez o viés de quem já queria acreditar na assombração desde o começo. Isso levanta uma questão importante sobre a nossa relação moderna com a informação. A gente vive uma era de saturação de dados, né? Quase tudo tem uma resposta imediata, tá um clique de distância. Somos bombardeados por explicações definitivas o tempo inteiro. O tempo inteiro. No entanto, o fato de nos apegarmos a imagens como essa demonstra uma necessidade quase primal de confrontar o desconhecido. Em um mundo hiperracional e totalmente mapeado, preservar um pequeno mistério intocado, mesmo que seja por pura teimosia em aceitar a falha da câmera, é um mecanismo para manter a imaginação ativa. É um refúgio. Sim, um refúgio da rotina previsível. Precisamos de um pouco de dúvida para exercitar a curiosidade e o pensamento crítico diante do inexplicável. Sabe que essa perspectiva muda tudo para mim? Mostra que o valor de analisar esse caso não está em provar definitivamente se o além existe ou se as lentes de segurança antigas eram simplesmente péssimas. O valor real está em revelar como nós processamos informações contraditórias no nosso dia a dia, bem longe dos parques de diversão. Com certeza, a aplicação é universal. Porque se a gente pensar bem, quando nos deparamos com algo que não entendemos imediatamente na vida real, seja um e-mail com um tom meio estranho no trabalho, uma manchete confusa nas notícias, uma atitude inesperada de alguém muito próximo, a reação automática do cérebro não é buscar fatos neutros. Não, ele entra no modo de sobrevivência e preenchimento de lacunas. Pois é, a tendência é preencher essa lacuna de informação com as nossas crenças pré-existentes, com inseguranças particulares ou com todo aquele histórico emocional que a gente já carrega. O mistério do parque é tipo um microcosmo de como a mente humana acha uma história completa e envolvente infinitamente mais atraente do que um fato fragmentado e puramente técnico. O que só reforça a urgência da gente treinar o nosso olhar crítico, né? Quando dissecamos os mecanismos técnicos, tipo o arrasto do obturador, e os mecanismos psicológicos, como a dissonância cognitiva e o viés de confirmação, nós desarmamos a ilusão de forma racional. Tiramos a magia, mas entendemos o truque. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, mantemos o respeito pela complexidade do comportamento humano que gerou essa ilusão em primeiro lugar. O cérebro humano é fascinante. Geniosidade das histórias que nós mesmos criamos para tentar entender o mundo. Um equilíbrio perfeito. E é exatamente essa linha tênue que nos deixa com um pensamento final provocativo para a imersão de hoje. Durante toda a nossa análise, a gente esteve olhando pelo retrovisor, apontando para as limitações tecnológicas do início dos anos 2000 para explicar o nascimento desse mistério. Julgando a tecnologia do passado. Isso. Mas vamos trazer isso para o momento presente, para quem está ouvindo agora.
Hoje, a gente carrega lentes de altíssima definição no bolso o tempo todo. Qualquer celular filma em 4K. Pois é, existem câmeras em cada semáforo, em cada bolso, gravando o mundo ininterruptamente em alta resolução. E curiosamente, quando pesquisamos pelos grandes mistérios visuais da internet hoje, aqueles vídeos e fotos que realmente arrepiam a espinha e geram fóruns infinitos de debate, eles quase sempre pertencem àquela era distante das câmeras granuladas e imagens com terrível taxa de atualização. É verdade, nota-se muito esse padrão. Então, diante disso, fica o questionamento. Será que a clareza absoluta da tecnologia moderna está silenciosamente destruindo a magia e eliminando o espaço seguro que o desconhecido precisava para existir? Nossa, isso é algo profundo para se pensar. Pensem sobre o que acontece com a imaginação quando a imagem da realidade se torna nítida demais. Talvez o grande mistério nunca tenha estado naquela figura caminhando pelo parque. Talvez o mistério estivesse na sombra, na falta de resolução, naquele pequeno e escuro espaço vazio que a própria mente precisava preencher.